Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo pelo nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você pode participar do programa mandando também as suas mensagens no nosso Facebook ou então no YouTube, o YouTube da RDC TV, youtube.com/RDCTV Digital. O WhatsApp para você participar, dizer de onde está falando e, claro, interagir nos nossos debates. É o 519-9933-9894, o WhatsApp da RDC TV. Repetindo para você, 519-9933-9894. O nosso site, o rdctv.com.br, para você, além de assistir o nosso player da RDC, também ler as notícias atualizadas com as informações do dia a dia no portal da RDC TV. Nesta terça-feira, o Virando o Jogo tem a honra de receber Otávio Hoffmann, Giovanni Oliveira, Pedro Oliveira e Luciano Coimbra, que estão conosco para falar mais sobre o Grenal ainda, projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, as informações do futebol Brasil e mundo afora. Nós praticamente começamos um debate do lado de fora aqui, senhores do programa, que eu queria trazer para o programa nesse começo aqui, da nossa participação. O que a gente... Vocês largariam tudo pelo Corinthians? Não. Para quem não sabe, o Thiago Nunes está largando o Atlético Paranaense na Libertadores do próximo ano para treinar o Corinthians ainda sem uma vaga garantida na Libertadores da próxima temporada. Largariam pelo Corinthians? Com a entrevista coletiva que o André Sanches dá, no momento em que ele demite o Fábio Carille, eu não largo para pegar o Corinthians. É que eu não sei quanto ele vai receber, né? 850 mil ele e mais o auxiliar. E quanto é que ele recebeu no Atlético? Menos. Tá, mas... Bem menos. Eu acho que é na casa dos 300. Mas então... eu queria pagar o que ele pediu pro ano que vem. Mas a pergunta, ele vai receber? Porque o Carille não sabe nem se vai receber a multa rescisória. Mas o André Sanches disse que a multa rescisória não era problema para demiti-lo, lembra? Sim, falou na coletiva. Mas vamos lembrar para quem não sabe que o Corinthians tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal de 500 bilhões de reais. Em função da construção do estádio. Então, por isso também vive essa draga financeira. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Tu largaria? Eu largava tudo. É o Corinthians, né? Eu penso que sim. Tivesse no Inter, no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético, é outra situação. Estando no Atlético Mineiro, né? Mesmo não, mas aí eu vou te dizer, situação. Pra mim era mais fácil se eu tivesse no Atlético Mineiro largar tudo e ir pro Corinthians do que no Atlético Paranaense. Mas aí a gente avalia o momento, né? Mas a grife desses clubes é diferente. O Atlético Paranaense, que tem um grande projeto, tá crescendo, é um clube consideravelmente menor, a projeção é menor. Eu acho que sim, é interessante. A minha dúvida é a seguinte: nesse momento, com tudo isso que o Corinthians vem vivendo e que os colegas lembraram, o Thiago Nunes aceitou. E há 3, 4 semanas o Inter não conseguiu convencê-lo, né? Não sei se foi a grana, será que o Inter realmente... É que me parece que o Inter não fez o esforço necessário para contar. O mesmo esforço que o Inter fez para ter o Cudê, não foi o mesmo esforço que o Inter fez para ter o Thiago Nunes. Acho que o Inter fez uma consulta ao Thiago Nunes só. E que o Inter queria para agora, pelo que eu entendi. Ele disse... Não, ele saiu agora, que não, né? Não, ele vai para o Corinthians só no ano que vem. Aí que tá, e foi a condição, em princípio, que ele tinha imposto ao Inter, né? Tanto ele quanto o Roger. De que só aceitaria conversar, né, depois do campeonato. Ele não está rescindindo o contrato dele com o Atlético. Ele só não está renovando o contrato que ele tem com o Atlético. E aí, depois que termina esse contrato, dia 31 de dezembro, ele pode ir para o Corinthians. Mas eu comparo um pouquinho a situação do Thiago Nunes com o próprio Eduardo Cudê no Racing.
Eu acho que existe um momento no time de futebol que não tem mais o que tirar. Eu tenho a mesma tese com o Renato. O Renato chegou numa parte no Grêmio que ele não tem mais o que tirar do elenco do Grêmio. O Thiago Nunes tem um elenco muito mais limitado do que o próprio Racing e o Grêmio. Então, ele não tem mais o que fazer com aquele time do Atlético. É o máximo. Ele chegou no máximo que ele podia ter com o Atlético. Ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, mas as expectativas começam a subir. No momento que as expectativas começam a subir, o time não vai conseguir suprir aquelas expectativas. Não, mas aí eu não consigo acreditar que o Atlético, até com o aporte financeiro que teve, também não vai investir para o ano que vem, né? Vai, mas o investimento não é o mesmo que o do Corinthians. Bom, isso mas já tem, aí como o Diogo lembrou, a vaga garantida. Mas qual é o time hoje, tecnicamente, claro que o trabalho do Thiago Nunes que faz isso, eu acho, né? Tecnicamente, eu acho que o Atlético Paranaense é muito superior ao Corinthians. E olha, eu ousaria até dizer que afora algumas peças muito pontuais do Corinthians, o elenco do Atlético Paranaense é mais encorpado e equilibrado, né? O Corinthians tem o Gil, que é caríssimo. Começa pelo Cássio, né? Que é caríssimo. Pelo Cássio. Que 10, 12 goleiros do Brasileirão são melhores, né? Hoje? São ou estão? Acho que tem essa. Não, hoje são. Mas eu acho o Cássio equivalente ao Santos. Hoje tu pega, por exemplo, o Douglas, goleiro do Bahia, é melhor que o Cássio. Mas eu não sei. Bom, tudo bem, posso até concordar com vocês, então vamos começar pelo Cássio. Tem o Cássio, o Fagner, que é da seleção brasileira. O Gil e... Acabou. Quem é assim o Wagner Love? Pedrinho. O Wagner Love até banco anda sendo. Eu colocaria o Pedrinho. Até pelo potencial, daqui a pouco ano que vem vai jogar. Mas no potencial do Pedrinho e com o Bruno Guimarães, por exemplo, não se compara, pelo amor de Deus. Aí o Atlético é bem estruturado. Tem o Santos, que é um bom goleiro, né? Sim. Recentemente vendeu o Renan Lodge, que era um baita de um lateral esquerdo. Contratou o Adriano. Né? Contratou o Adriano. Os dois zagueiros titulares são razoáveis, né? Talvez se juntar os dois não dá o Gil, mas são razoáveis, né? O Gil tem um parceiro fraco, que é o Manuel. Mas do meio pra frente o Atlético Paranaense sobra perto do Corinthians. No meio pra frente tem o Bruno Guimarães, tem o Marcelo Cirino, tem o Bruno Nazário, tem o Léo Cittadini, tem o Marco Rubens. Pra mim são todos jogadores do nível do Corinthians. Não, tudo bem, mas é que o Corinthians não tem esses jogadores. Aí é que tá, o Corinthians não tem eles. Não, mas é que eu acho que eles são tem tudo abaixo, nível, mas a discussão, são a mesma coisa. Claro, o Thiago Nunes não está aqui para nos responder. Para além, claro, de dinheiro, né? Porque de 300 para 800 é uma diferença muito grande. E o Thiago deve estar confiando muito no taco dele. Mas para além disso tem a questão Corinthians, né? O Corinthians fazendo uma campanha medíocre, é o Thiago Nunes tendo vitrine o tempo todo, né? O Corinthians é um clube diferente de tudo. O Corinthians e o Flamengo são diferentes, né? Mas aí a régua de cobrança também é maior. A régua de cobrança não sabe o que é pressão, né? A gente até estava conversando. 2 anos atrás, nesse mesmo dia, o Thiago Nunes foi anunciado como o treinador do Veranópolis. Agora está indo pro Corinthians. Ele não sabe o que é pressão de torcida. Ele não sabe o que é cobrança. Ele não sabe o que é cobrança no Paulistão. Se ele quer crescer, se ele quer ter ele vai seja uma oportunidade de currículo muito grande. O Corinthians não é um time que queima os seus treinadores. Não é um time que queima os seus treinadores. O Carille, a ascensão do Carille foi justamente pelo próprio André Sanches e toda a diretoria do Corinthians dar o suporte necessário. Mas ele foi campeão? Mas ele seguiu o trabalho do Tite. Como é que o Tite ganhou o Mundial de 2012? Não, mas aí... Porque em 2011 não demitiram ele. Mas aí tudo em função de André Sanches. Só. Não, eu acredito. Eu acho que o Corinthians pode não ser esse torrador de técnicos. Mas eu não sei até que ponto o Thiago Nunes suporta a pressão, porque a pressão existe. Mas é torcedor em aeroporto, é torcedor em treino, é a torcida, enfim. Não, torcedor em treino lá é como se fosse funcionário. A torcida apoia muito, o estádio sempre lotado, enfim. Mas o que eu penso, a gente comparando esses plantéis, enfim, e o Corinthians, a gente pensando que ele vai para pré-Libertadores no máximo, porque para G4 eu já não sei se tem mais condições, e o Atlético iria para a fase de grupos, eu vejo os dois plantéis hoje, como estão hoje, insuficiente demais para ser campeão da Libertadores. Era aí que eu queria chegar. Tendo em vista que o Corinthians hoje provavelmente vá para o mesmo lugar que o Internacional, hoje o Inter caminha, né,
nesta trajetória que é da pré-Libertadores. Mas é que hoje o Corinthians, por exemplo, está fora até da pré, né? Até fora da pré. Mas vai abrir vaga, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês... Do Flamengo. O Flamengo vai acabar sendo campeão da Libertadores, eu acho. Acho que esse é o grande pulo do gato para todas as equipes do Brasil confiam no Flamengo, atualmente. Todas. E vão torcer. Vão torcer, porque o Grêmio... É para ter mais uma vaga. O Grêmio que é o Corinthians que é o pega campeão, uma fase o de Inter grupos. que é o Flamengo campeão, o Corinthians que é o Flamengo campeão, todo mundo quer o Flamengo campeão. A pergunta que eu faço é, esse investimento que o Corinthians está fazendo no Thiago Nunes é a prova de que faltou pro Inter um pouco mais de entendimento que o Thiago Nunes era o cara ideal? Ou o Corinthians está no desespero porque não tem mais o Fábio Carille e aí, não tem nada para agora, vamos tentar pegar alguém pro ano que vem e esse alguém é o Thiago Nunes? Mas se a gente for pensar que dentro do próprio Internacional, a ficha 1 na saída do Odair era o Roger Machado e não era o Thiago Nunes, o Thiago Nunes passava a ser um ficha 2. Então é só isso. A minha pergunta é bem objetiva. Não tem problema o Internacional não ter conseguido o Thiago Nunes? Acho que não. Acho que o Cudê é uma baita escolha. É isso que eu quero deixar claro. Eu acho o Cudê uma baita escolha. Só que uma das primeiras escolhas não era o Cudê, era o Thiago Nunes. Estava na lista ali junto com o Roger. O Thiago Nunes, entendeu? O Thiago Nunes veio antes do que o Cudê. Isso, exatamente. Sim, não, tudo bem. Só que eu não vejo o Inter... não tem problema, é só isso. Eu acho que não, porque o não Inter fez o esforço que poderia ter feito. Poderia ter feito o mesmo esforço que fez com o Cudê, mandou dirigente da Argentina, fez proposta, tu não quer vir agora, vem depois. Não fez esse esforço com o Thiago Nunes. Ainda assim me parece que o Inter perdeu. O Inter não conseguiu trazer o Thiago Nunes para o ano que vem, ainda que então quisesse nesse momento, mas aceitou no Cudê. E aceitou no Cudê que vinha depois nessa lista, né? O Corinthians fechou. O ponto é, o perdeu, será que fez força para ganhar o Thiago Nunes? Então em nenhum momento foi convicção. Não, acho que não. Por isso acho que é o que eu falei, eu acho que o Inter fez uma mera consulta, Thiago Nunes. Tá liberado? Vem, não vem? O que tu acha de vir? Ainda tenho contrato. Então tá bom, depois a gente conversa. E deu. Ligou pro Roger. Aí, Roger. Eu também, agora eu não saio do Bahia, né? Recém voltei e tal, a Bahia me aceitou, eu voltei pro Bahia. Aí o Roger disse que mas assim, se tu tens uma lista que vem, né? Se tu tens uma lista e tu tem... Bom, eu quero primeiro esse, depois esse. O terceiro é o Cudê. O primeiro eu já entendi só onde uma chegar. consultada e tal. Aí no terceiro tu faz um esforço maior. Eu não consigo entender. Não, mas é que na verdade... Gastaria todas as forças no primeiro. É que, na verdade, pelo menos assim, pensando na situação, o Inter pode ter tido 3 treinadores que agradavam, tá? O Thiago Nunes, o Roger e o Cudê. Eram os 3 treinadores que o Inter gostava no momento. Desses 3, o Inter consultou a situação dos 3. E o preferido foi o Cudê, porque foi o que o Inter fez mais força para contratar. Foi o que o Inter mais foi atrás. O que o Inter fez com o Thiago Nunes e com o Roger, o Inter também fez com o Cudê. Só que com o Cudê o Inter foi adiante. Então, eu não sei até que ponto o Cudê não era, de fato, o ficha 1 do Inter. A gente está partindo da informação prévia que a gente tinha do pessoal que cobre internacional, né? É que eu acho que... que, na verdade, o Inter não tinha como planejamento trocar de treinador agora. O Thiago Nunes e o Roger apareciam como ficha 1 para o fim do ano, depois que o Odair cumprisse o contrato e não fosse renovar. E aí, naquele momento, a mim me pareceu que o Inter foi aos trancos e barrancos. Foi assim, vamos no Thiago Nunes, não vem agora, vamos no Roger, não vem agora, precisamos de alguém que venha agora. Vamos ali na Argentina. Foram na Argentina, tanto que quando o Inter foi para a Argentina, não sabia qual dos treinadores viriam. Tinha o Cudê, Roland, Reis, o BKSS, enfim. E veio o Cudê, beleza, mas agora só pro fim do ano. E aí o Inter veio partir para trazer o Zé Ricardo até o fim do ano. Até então, pelo que eu vi das informações e a minha impressão foi essa, de que o Inter procurava um treinador para agora e que seguisse pro ano que vem. E acabou ficando com o Zé Ricardo. Então era mais ou menos assim, deixa eu tentar entender. Eu tenho 3 opções. A que aceitar vir agora é a que eu vou pegar. Se nenhuma delas aceitar, eu vou na que eu realmente quero, que é o Cudê. Eu acho pode ser? Sim, Pode ser, é uma interpretação. Só que eu queria... Porque o Inter me deixa interpretar isso, né? Sim, mas é a interpretação mais óbvia. Eu queria trazer para o debate que, como o futebol, ele roda, mas volta tudo para o mesmo lugar. Porque gigante. Quem é que vai o mais cotado para assumir o Atlético sem o Thiago Nunes?
Não vi ainda. Odair Helm. Eu pensei nisso. Que eu até pensei que iria para o Corinthians. Foi o que eu pensei. Achei que tinha mais o perfil. Eu já pensei que o Odair ia cair no Atlético Mineiro antes do Mancini chegar, porque o Atlético Mineiro já tinha feito uma consulta pro Odair, lá no meio do ano ainda. Sim. Acabou não indo, pode parar no Atlético Paranaense. Querendo ou não, essa roda de treinadores e rodar e a gente cair sempre no mesmo lugar, os treinadores reclamam muito, porque os clubes não dão tempo, porque os clubes não trabalham com prazo, porque a gente não consegue. Né? Mas eles também adoram um troca-troca, né? Eles adoram sair daqui e pega o próprio exemplo do Wagner Mancini. O Wagner Mancini, ele foi diretor no São Paulo e disse que não queria mais ser treinador. E aí quando demitem quando mandam embora o Cuca, isso. Botam ele. Ele queria ser treinador. Ele queria ser o treinador. Aí chamaram o Fernando Diniz e queria ser treinador, exato. Não tem... Mas agora tá lá no lugar lá no Atlético Mineiro. Eu entendo o Thiago Nunes já ter aceito ir pro Corinthians, porque ele já pode começar a pensar no Corinthians, porque o Atlético Paranaense vai cumprindo tabela até o fim do campeonato. E ao que tudo indica, o Atlético não aceitou a valorização financeira que o Thiago Nunes queria. O que me causa muita estranheza por parte do Atlético Paranaense. Porque será que era com todo um planejamento. Será que era perto do que o Corinthians fosse oferecer? Não, eu acho que sim. Não, mas mesmo assim, Luciano, eu entendo onde tu quer chegar, mas a gente tem que fazer uma análise progressiva da história do Atlético Paranaense. Atualmente, até 2 anos, quando justamente o Otávio está citando a situação do Veranópolis, do Thiago Nunes, até 2 anos, o Atlético Paranaense era o time que foi campeão brasileiro em 2004 e perdeu uma final de Libertadores pro São Paulo. Ok? Até 2 anos, o Atlético Paranaense era esse time. Hoje, o Atlético Paranaense é um dos times mais estruturados do Brasil, campeão da Sul-Americana e atual campeão da Copa do Brasil. E isso faz parte de um processo de trabalho com o Thiago Nunes. Acho que a valorização dele era inevitável. Mas esse crescimento também passa por uma política bastante rígida de controle, né? Claro. Então, de repente, a valorização que ele queria ultrapassasse um teto que o Atlético não está disposto. Mas que só o Thiago Nunes conseguiu entender e fazer bem. Porque o Fernando Diniz durou até 6 meses depois. O próprio Paulo Autuori também não aturou muito tempo. Mas o trabalho do Thiago Nunes tem muito a ver com o trabalho do Fernando Diniz. Claro, Ele pegou as coisas boas que o Fernando Diniz tinha. Manteve, não, existe um padrão ali. Mas o que eu penso é isso também, que para mim muito do que o Atlético conquistou passa pelo Thiago Nunes. E eu não sei se outro treinador vai conseguir dar sequência nisso da mesma forma. Com a cultura, porque o Atlético joga um futebol, cara, o Atlético para mim hoje é um dos times mais bem treinados do Brasil, assim, ó, tranquilamente. E é vertical, né? Eu concordo. E eu acho que tá jogando mais depois de ter sido campeão. Você vê o jogo contra o Inter no Beira-Rio, e aí eu tava lá, né, nas cabines vendo a forma, ele conseguia induzir o Inter a fazer as jogadas que ele queria. Bom, teve quantos lances? Uns 5, 6 lances de o Inter chegar perto da área do Atlético, não ter espaço, o Atlético recuado, bem juntinho as linhas, o Inter recuar, bola recuar, chegar no zagueiro ou no lomba, e daqui a pouco a linha de defesa do Atlético estava quase no meio de campo de novo. E o Inter tinha que recomeçar a jogada. E assim foi o jogo inteiro. Aquilo é muito treino para isso. E eu não sei qual treinador hoje conseguiria dar sequência nisso. Só no Facebook aqui, o Márcio Martins Fraga disse que o Thiago Nunes ir pro Corinthians vai ser um erro. Pode ser. Agora sim, e se falou aqui também dos treinadores gostarem de rodar, mas eu pergunto, quem está em casa, de repente trabalha numa empresa, ganha X, de repente tem a condição de ir para uma multinacional, que eu acho que a comparação seria semelhante, ganhando de repente mais que o dobro. Vai. A maioria vai. Não, todos vão. Não tem maioria, é 100%. E pensando no Atlético, ainda na questão do Atlético, de repente, às vezes, torce para manter ou não, também eu acho importante a gente lembrar, as vésperas da final aqui, o Thiago Nunes tinha dado uma declaração um pouco engraçada, né? Que ele tinha dito que não sabia se ficava ou não. Então tem que ver isso também. Daqui a pouco, além da valorização, se o Atlético tinha condições... Mas tem que pensar o desejo dele, né? Vamos pensar no Eu nunca vou esquecer, só rapidinho, Luciano, essa questão que o Otávio levantou pra gente.
Há 2 anos ele estava no Veranópolis. Nada contra o Veranópolis é até muito elogiado nos campeonatos gaúchos por fazer trabalhos bem legais e tudo mais. Mas, gente, o Veranópolis e o Corinthians estão em frases e patamares completamente distintos. Não dá nem para botar na mesma frase, não dá para botar nem no mesmo texto, que dirá na mesma frase. E outra, inevitavelmente acontece aqui no Brasil. Se o Thiago Nunes sonha em um dia treinar a seleção brasileira, não adianta pensar em, de repente o Renato não renova com o Grêmio me chama. Aí vai ter que trilhar. Agora, estando no Corinthians ou no Flamengo, o caminho é muito mais fácil. O que eu vejo que o Thiago acredito que vai passar um certo trabalho é na questão de tirar um pouco dos vícios futebolísticos que tem enraizado dentro do Corinthians. Porque a gente vê o Corinthians jogar um futebol reativo há quanto tempo? Desde o Carille, né? É a frase, pra mim não é nem desde o Carille, é desde o Mano, que é antes do Tite. É que o Carille foi o cara que pegou isso e trouxe mais pra cima. E deu uma continuidade. Se a gente for pensar... É legal que a frase da semana, isso aí que tu tá dizendo é a palavra da semana. O Corinthians vai passar por uma ruptura gigantesca. Como o Inter vai passar com o Corinthians vai passar a jogar futebol. Esse ano, para mim, o Corinthians é um dos times que menos joga futebol no Campeonato Brasileiro. É inexplicável. Olha, há muito tempo o Corinthians está lá em cima na tabela. O Corinthians é o time do 1-0, né? Desde quando foi campeão brasileiro era assim, mas é que aí foi se tornando o time do 1-0 e daqui a pouco foi produzindo tão pouco que não conseguia fazer 1-0. E aí era 0-0 ou perdia, porque inevitavelmente uma hora a bola vai entrar no seu gol. Se a gente for lembrar, o Corinthians de 2012 era a empatite do Tite, que empatava até não querer mais. Era um time de poucos gols. Foi um time campeão brasileiro em 2017, mas aí eu coloco muito mais na qualidade técnica que tinha do meio para frente, que era Rodriguinho, Jadson, Jô e Romero. O Jô jogando muito aí que tá, daí tinha gente que botava a bola pra dentro. Quem é que o Corinthians tem hoje? Não tem ninguém. Só que passando pro lado do Atlético, eu acho que tu tava falando até de que nenhum treinador conseguiria fazer o que o Thiago Nunes faz no Atlético, mas eu acho que quem mais chega perto disso é o próprio Odair mesmo. Eu não consigo ver um treinador que se assemelha com o Thiago Nunes. Obviamente, os jeitos de jogar são diferentes. Vai trocar o estilo um pouco. Eu não sei se daqui a pouco... Mas o perfil do treinador é parecido do Thiago Nunes para o Odair. Sabe que até o jeito de jogar, a gente vai ter a chance de ver o Odair numa outra situação, porque várias vezes aqui nessa bancada a gente discutiu se era um jeito do Odair ou se era um jeito do Internacional. Do Internacional. E mais, né? Outra coisa que vai pesar pro Odair a partir de agora, e eu tô louco que ele arrume um emprego, né, também, porque é ruim pro treinador ficar fora, né? Ficar fora é horrível. Mas é que ele vai sair também de uma zona que era bastante confortável para ele. Aqui ele já estava muito acostumado com Porto Alegre, com o Inter, ele trabalhava muito tempo, funcionário, entendeu? Então também sair um pouco dessa zona de conforto natural é muito boa. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma zona de conforto que vai mudar muito, que é a do Inter, né? Com a chegada do Kudê. E ele não sabe ainda se vai pegar o Inter na Libertadores ou não, né? Mas agora tá claro que o Kudê vem para a próxima temporada, já se fala até em lista de reforços para o próximo ano. E o Grêmio também, né? Preparando-se aí para encarar adversários da zona de baixo da tabela de classificação, onde, mais uma vez, o Grêmio não consegue bons resultados, né? Vamos trazer essa lista aí de jogos ruins do Campeonato Brasileiro. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. É simples. Baixe o Banrisul Digital e use. É clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e na volta falamos mais sobre a dupla Grenal aqui no Virando o Jogo. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. É a conexão de ideias com o Sesc, né? Você entra no site do Sesc e também vai ter todos os detalhes desta conexão de ideias. Está aí, né? Aparecendo na sua tela, sesc-rs.com.br/conexão
Conexão de Ideias. Falando em conectar ideias, diga. Só um complemento aí no assunto Thiago Nunes, que a Rádio Banda B botou uns minutos atrás, que o Atlético decidiu romper o contrato com o Thiago Nunes agora. E antes do fim do contrato, que seria em dezembro. Ficou um então, agora clima bem ruimzinho para ele. Agora eu já não sei se ele vai agora. Pesado, vai agora, mas aí... Mas é que ir agora pro Thiago Nunes não é bom pro Corinthians também, né? Porque ele pode ficar com a pecha daqui a pouco do técnico que chegou e não foi pra Libertadores. E não conseguiu mudar. É melhor o que o Corinthians pegar achava lá, que é melhor pegar já fora ou dentro aí. E eu entendo porque no fim de semana o discurso do Thiago Nunes ainda era o de que ia esperar o fim do contrato, ia conversar com o Atlético ainda mais uma vez, mas que só ia fechar com algum clube a partir do término do contrato, né, dia 8 de dezembro, quando encerra mas que daí vazou essa informação, né? Mas aí o Corinthians demitiu o Carille e acabou com o plano. Até eu vou dizer o seguinte, eu acho que é uma possibilidade de o Thiago já ter estado com este acerto anterior. Ele já estava acertado, daqui a pouco poderia ser isso. E ele estava esperando a reunião com o Petralha, que saiu do hospital, para dizer, muito X. obrigado, né? Ou tanto já para era. ficar ou já era. Acho que são coisas do mercado, eu não critico. Agora, pro Atlético faz todo sentido. Já sabe que não vai ter o treinador ano que vem, tá com um ano ganho, não tem mais nada para fazer. Vamos trazer alguém agora para pensar o projeto. Tanto faz como tanto fez. E começa agora o ano que vem. Mandar um grande abraço para o nosso colega e parceiro do Luciano Coimbra lá na Rádio Grenal, no Boteco da Grenal. O Regis Ramos está nos assistindo aí, então um grande abraço. O Regis Ramos que estará nessa quinta-feira nas narrações de Ceará e Inter, né, pela Rádio Grenal. E o Paulo Bizarro, nosso colega, também está participando com a gente aqui, e diz assim, eu quero contribuir com o debate, pessoal. Os reforços que o Cudê está exigindo para o Inter vai poder contratar? Eu acho que... Só para citar, né, o Cudê, ontem a TYC, né, Esportes e mais o Clarim deram que o Racing já foi avisado que o Cudê está fora em dezembro e o Racing pretende fazer até a mesma coisa que o Atlético Paranaense. Rescindir já encerrar antes para o Racing criar um novo ambiente. Já. O Racing vai anunciar o Cudê antes do Inter, será? Pode ser, o Racing anuncia para o Inter, né? E a lista que ele pediu foi divulgada com 3 nomes, né? Gustavo Henrique, zagueiro do Santos. Bom jogador. Marco Ruben, do Atlético Paranaense. Que já foi sondado aqui. E o Neres. Nery Domingues. Nery Domingues. É um meio campo do Racing, só que o Cudê está jogando com ele como zagueiro. Mais um estrangeiro? O Nico vai embora. O Nico tá indo embora. Tem o Trellis também, né? O Trellis também. O D'Alessandro vai ficar, né? Com o Cudê, o D'Alessandro Mas eu acho que a ideia de ter... Para quem não sabe, o Cudê ele joga com 2 atacantes. É 2 atacantes infiltrados na área, não é nem um centroavante e um segundo atacante. São 2 centroavantes mesmo. E eu acho que, no ataque com Guerreiro e Marco Ruben... Ele já fez isso. Para jogar Libertadores? Ele já fez isso. E é facinho negociar com o Atlético do Paraná para tirar o Marco Ruben, né? Em tese... Tá louco? Em tese acaba um pouco com essa solidão do Guerreiro no ataque, né? Que é uma solidão. E o Marco Ruben já jogou com outro centroavante, né? Com o Herrera. Sim, lá no Rosário Central 2016. Se você consegue render com o Herrera, com o Guerreiro, 2015. Meu Deus do céu, vai se lavar, né? Quando o Grêmio foi eliminado na Libertadores. 2016. 15 foi só o Inter na Libertadores. Verdade. É 16. Achei que era 15. Foi 2016 com o Roger Machado, oitavas de final. Tomou uma roda aqui e uma roda lá. Aqui foi feio. Mas lá eu acho que foi ainda pior, porque lá o Grêmio jogou com o Ramiro improvisado na lateral direita, uma coisa assim. Não, lá tinha alguns desfalques. Não, lá foi Jeromel e Fred, com a volta do Jeromel. E aqui não, aqui foi com o time completo e... Não, aqui foi sem Jeromel. Jogou Fred e o Bressan. Isso, e uma sacola. Fred e o Bressan também não, né? Não tinha muito o que fazer. Agora, o Cudê não sabe o que vai pegar, né? Porque o Zé Ricardo completou já ali a cartilha dos resultados possíveis no Brasileirão, ganhou uma, perdeu outra, empatou outra, né? E ele não sabe se vai conseguir levar o Inter para a Libertadores da América. Aparentemente vai conseguir, né? Porque ninguém quer essa vaga, né? Não, para pré-Libertadores vai acabar com um técnico estrangeiro numa pré-Libertadores é complicado, porque o cara não pode nem começar a fazer o trabalho dele. Não vai nem ter tempo de respirar direito. É no meio da pré-temporada. O gauchão uma obrigação.
Não, o Gauchão vai ter que esquecer. Não, mas é obrigação, a torcida do Inter hoje não, é Gauchão. não é mais obrigação. Gauchão, tem que Posso dar uma dica pro Cudê? O Inter na pré-Libertadores, o Gauchão não é obrigação. Posso dar uma dica pro Cudê? Aspirantes no Gauchão e azar do resto. Não tem Agora, como fazer isso. eu acredito que o Inter... Sabe por que ele não vai? Daí eu vou dizer, ele precisa conhecer o time. Ele precisa conhecer os caras. Vai ter que jogar contra Novo Hamburgo, vai ter que jogar contra São Luís. Em 15 dias ele vai estar em campo. O Internacional até pode sonhar com uma vaga no G5. Tem que confiar muito no Flamengo. G4 não vai acontecer. É que tem que confiar no Flamengo e no Grêmio e no São Paulo irem mal agora, né? Não, eu acho que o Grêmio, eu acredito, já está no G4, tá? Vai disputar com o São Paulo. A grande questão é o tempo que o Inter vai levar para lamber as feridas do Grenal. O Inter perdeu o título para o Atlético do Paraná e não conseguiu. Mas sentiu muito a porrada. A minha força de ferida, né? Pra lamber. A minha dúvida é, o Inter vai conseguir a resposta agora? Se conseguir superar o Grenal, tá na disputa. Agora, se entrar contra o Ceará já ainda sentindo o laço que levou no Grenal, aí fica difícil. E a pré-Libertadores não é nem mais aquela pré-Libertadores de jogo de ida, jogo de volta. Quem vencer tá na fase de grupos. Não. São 3 fases. Tu passa por um time, tu vai jogar contra o segundo e tu tem o terceiro. Vai pegar um time muito fraco. Os brasileiros entram na segunda fase, né? Eu acho que não. Eu não... Não entra naquela primeira fase. Depende do posicionamento. Se tu for o primeiro da pré, tu entra na segunda fase e joga 2. Isso. Se tu for o abaixo, porque eu lembro que o Botafogo em 2017 pegou 2 fases já. Sim, mas o São Paulo pegaria 2. Perdeu pro Tajeres na primeira. Mas teve uma anterior ao São Paulo, né? Foi o Galo. O Galo pegou 3 fases. Isso. Então, assim, eu realmente acho que dentro de campo o Inter tem muitas condições de conseguir, porque são muitas vagas e o campeonato, a qualidade do Inter acaba sobressaindo. Pode, mas eu não sei o extra-campo ali, o quanto isso está atrapalhando. Pelo que eu vi no Grenal, e eu comentei isso aqui ontem, eu acho que está atrapalhando muito. Acho que o Inter está muito fragilizado, mas o Inter, ao invés de estar se recuperando da perda da Copa do Brasil, está piorando. Está regredindo, né? Porque tem jogador como o Nico já vendido e fazendo o que fez no Grenal, forçando um cartão para não viajar. Então, achei a punição pro Nico muito pequena. Qual foi? Não tem punição. Ele vai ficar em Porto Alegre. Tinha que ter viajado pro Sal. Não quer viajar? Então vem cá. Agora tu vai. Bora. Não, mas eu não tenho dito pra ele, foi muito feio isso, Nico. Foi chato. Viaja o grupo todo. Vai todo mundo. Então, assim, o Inter precisa... Os jogadores do Inter precisam demonstrar que querem levar o time para Libertadores. Independente se vai terminar o contrato agora ou não. E isso eu não sei se o Inter vai conseguir dar essa resposta. E depende mais dos jogadores, para mim, do que do Zé Ricardo. Sim. E o rival, para mim, é o São Paulo, que está 6 pontos. São Paulo e o Grêmio vão repetir o que aconteceu ano passado. Vão ficar disputando os dois ali. Eu tenho certeza que o São Paulo vai conseguir novamente perder a vaga como perdeu ano passado. Eu tava pensando agora, e o fato do Cudê jogar com 2 atacantes, eu não sei se ele pode jogar com o D'Alessandro tendo 2 atacantes, porque se tu tem 2 atacantes, 2 centroavantes de área, tu não pode ter um meio armador atrás. Tu tem que ter 2 pontos. Dois jogadores de velocidade. Eu acho que o D'Alessandro vai ser muito mais uma referência para o Cudê dentro do Internacional, fora do campo, do que como jogador. Se eu sou o D'Alessandro, eu me aposento e viro assistente. O D'Alessandro conhece o grupo. Se eu fosse o D'Alessandro, eu já tinha feito isso no final do ano passado. E outra, nessa questão de utilizar o D'Alessandro ou não, o Cudê é o cara da intensidade na marcação. E o D'Alessandro não consegue isso. Marcando muito para recuperar essa bola. A gente pode imaginar uma coisa meio como o Flamengo tem feito, assim, essa intensidade que parece, quando você olha meio rápido, olha só um jogo, parece loucura, mas é o jeito do Cudê jogar. E aí precisa dos centroavantes apertando a saída de bola e o resto do time acompanha. Mas é que se tu tem um time bem treinado e bem ajustado, essa compactação toda, e a gente vê o Flamengo jogar, o Flamengo que é referência hoje, a gente vê o Flamengo jogar e se pensa assim, como é que o Flamengo consegue fazer isso? Se a gente for avaliar o que os caras do Flamengo correm, é pouco. Porque com a compactação que o Flamengo tem, com a diminuição de espaço que o Flamengo tem
E com a junção de peças que o Flamengo faz e que o Jesus conseguiu organizar no Flamengo, os caras correm muito pouco. O time do Flamengo não se desgasta, é mesmo, muito rápido, quando, né? mesmo quando não tem a bola, o time do Flamengo não se desgasta. Quanto mais tu tem a bola, menos tu corre, né? Sim, Tu faz o outro time correr. E aí, então, hoje eu até separei uns links que eu tava olhando, porque ontem teve o Mano no Bem Amigos, aí teve discussão com o muito boa discussão, lá, enfim, muito boa discussão legal. dele. O Bodão discute com qualquer um. Deu meio... Mas é que ontem ele perdeu, né? Ontem perdeu a oportunidade. E como o Jesus se preocupa mais em um time sem a bola do que com a bola. Né? Como a preocupação dele é muito maior para recuperar essa bola, porque depois você tem jogadores como o Gabigol, como o Bruno Henrique, como o Gerson, que você organizar um pouquinho na ocupação de espaço e como os jogadores pegam a bola e saem, ele tá na cara do ele não precisa se preocupar muito. E a própria criatividade dos jogadores vai gerar essas chances de gol e os gols do Flamengo. Né? Eu acho... Eu gosto do Flamengo, tá? Pra mim tá na listagem aí dos melhores times que eu já vi, mas... Já vi vários muito bons também, né? Mas se a gente for pensar o seguinte... achar que é o maior da... Não, Calma, vamos avaliar O Bodão ponto. falou isso, né? Que nunca tinha visto um time jogar... Nos últimos 50 anos. Tá louco? Nunca vi. Eu também não vi nos últimos 50, mas é porque eu não vivi 50. Mas busca 3 anos atrás, o Grêmio jogava tão bem quanto o Flamengo joga hoje. Num estilo diferente, mas jogava bem. Jogava muito bem. Busca 10 anos atrás, o Santos de 2010 jogava tanta bola quanto joga o Flamengo hoje. Pra mim esse é o time que eu tenho característica diferente, mas que jogava bola. O Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo de 2003 era um timaço. Não, o Santos, campeão da Libertadores de 2010, era uma marca. Pelo amor de Deus. Mas eu tenho a impressão que esse Flamengo pode vir a ser um time lendário como o do Cruzeiro. Que pra mim o Cruzeiro de 2003 tá acima do Santos de 10, mas aí acima do Grêmio de 17. É que assim... Tá no mesmo patamar do Corinthians de 2000, o Atlético, o Grêmio, do Palmeiras da década de 90. Com aquele Palmeiras sem gols no Paulistão. Eu vejo o assim, Atlético de 2013 tá no nível acima também. Times que marcam a história do clube. E tem times que marcam a história da bola. Né? Por exemplo, assim, Grêmio de 2017 marcou a história do clube. Né? Campeão da Libertadores e tudo mais, mas não tem uma mudança tática, não tem um estilo novo, uma ideia. Legado. O Grêmio 2001, por exemplo, campeão da Copa do Brasil do Tite, é um time da história do futebol. É um 3-5-2, mudança completa que dá uma cara para um time que vai ser campeão do mundo depois, que é a seleção brasileira, né? Uma base para a seleção. O Atlético de 2013 é um time que jogava de um jeito que ninguém estava jogando naquele momento. Sim, mas outro diferencial. Mas eu acho ali que era o estilo, era uma mudança pro Atlético. Galo. Eu já vi times como o do Galo, entendeu? Eu, pelo menos é uma opinião particular. O Flamengo, por exemplo, eu acho que ele é uma marca se ganhar a Libertadores e porventura vier fazer um enfrentamento bom, né, no Mundial de Clubes, vai ficar para marcar o futebol. Mas é que eu acredito que para além que tem alguns que marcam o clube, mesmo que não tragam grandes mudanças na forma de jogar, às vezes por ter uma qualidade tamanha como o Flamengo mesmo, do Zico, o Internacional de 75, 76, que até trouxe mudanças ali, mas me parece que esse Flamengo ainda não, né, até porque nem ganhou nada ainda, mas é um Flamengo que pode virar um time desses lendários, que daqui a 30 anos a gente vai lembrar. Vão lembrar. Não, sem dúvida. Não, isso é certo. E a gente pode parar para pensar que o Flamengo pode ganhar o Brasileirão, na minha opinião, vai ganhar o Brasileirão. 3 grandes títulos, o Brasileirão, Libertadores e o Mundial de Clubes. E qual foi o último time que ganhou o Brasileirão e Libertadores? Nenhum. Nunca. Nenhum. O mais perto então aí tem uma coisa muito significativa. O mais perto disso é o Cruzeiro, que o Cruzeiro de 2003. Que ganhou o Inter, estadual 2006. E o Inter 2006. Mas ainda você ganhar... Não, mas ganhou o Inter 2006 na Libertadores do Mundial. Mas ali foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro. Mas o Cruzeiro é que ele ganhou a Copa do Brasil, o Brasileirão e o Mineiro. E eu acho que assim, ainda ganhar a Libertadores e o Mundial, eu acho que é significativo, mas é uma consequência. E daí no outro ano ganha a Recopa, ok, mas é uma consequência. O que o Grêmio fez sem o Mundial. Tu não vai ganhar o Mundial sem ganhar a Libertadores. Mas agora o Brasileirão, que é uma competição e que a gente está numa cultura que está sendo rompida pelo Jorge Jesus, quer deixar um campeonato de lado para jogar o outro, vem o Flamengo com o Jorge Jesus, consegue fazer. E hoje eu vi uma matemática do Flamengo, que se a gente pegar só a pontuação do Jorge Jesus, sem a pontuação que o Abel fez, só do Jorge Jesus, ele estaria na frente
dos adversários que brigam pela vaga da Libertadores da América. Ele tem pontuação sozinho. Faltando 8 rodadas. Faltando 8 rodadas para classificar na Libertadores. Ou seja, ele estaria brigando com ele mesmo pelo título do Brasileirão. Se a gente for olhar o seguinte... Surreal, né? A gente fala do Jesus, mas a gente também precisa lembrar que esse Flamengo, antes da chegada de Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz e Gerson, que são os 4 jogadores que vieram nessa janela de transferência do meio do ano, era um Flamengo que estava lá embaixo na tabela e era um Flamengo que tinha dificuldades de mostrar um futebol. É um contexto, os jogadores e o treinador. E era um Flamengo que faz jogava, uma diferença gigante. Era um Flamengo que jogava com o time reserva o Brasileirão. Isso. Jogava com o time titular a Libertadores. Ou seja, o que o Jorge Jesus está fazendo agora, ele não fez o ano inteiro. Então não é uma coisa que a gente pode tirar e dizer, deu certo, deu certo. Ele está fazendo de agosto para cá. Meio semestre ele vai ter feito. E tem uma curiosidade também, que a gente pega os últimos times que foram campeões, assim, que tiveram, né, um destaque, uma troca de treinador, e a gente usa muito isso, né? O legado do Roger que deixou pro Renato. O Renato foi lá e foi campeão na Copa do Brasil, da Libertadores. O Fernando Diniz com o Thiago Nunes aproveitou alguma coisa, foi lá e foi campeão. O próprio Carille com o Tite. E com o Jesus eu vejo muito pouco do Abel. É uma quebra completa de ideia. É que o Abel não conseguia... E ainda assim conseguiu deixar o time muito melhor. Se a gente for pensar que o Abel não conseguia botar o De Arrascaeta para jogar... Sim, porque ele encontrava um espaço. Porque ele não tinha um espaço. Alguns jogadores, inclusive, que dizia que não podia jogar junto, que não sei o quê. Sim. Mas Jesus, cara, vocês são bons, vocês vão jogar. Ele não conseguia botar para jogar De Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro. Não, mas o Jorge Jesus consegue colocar para jogar Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E Everton Ribeiro. Com um volante de marcação. E o Ilharão, que não é volante de marcação, né? Ele virou um volante de marcação. Virou um volante. Ele sustenta o piano todo ali para todo mundo. E quase nenhum outro treinador faria isso, simplesmente com a desculpa de que nós vamos tomar muitos gols. Se a gente usar o Flamengo toma poucos gols e faz muitos gols. Porque recupera a bola de cara lá na frente. Aqui eu acho que entra o fator estrangeiro. E não que o estrangeiro seja melhor ou pior, não é isso. Mas tem alguns pensamentos do futebol brasileiro que já estão talhados na pedra, que não influenciam Jesus, né? Sim, ele não carrega isso. Falando em mudança de pensamentos, vocês falaram muito em mudanças, eu tenho um convite para fazer para vocês do Ciclo 21. Se você ainda, né, não começou a planejar a sua vida, né, novos clientes no ciclo 21 podem aparecer a partir de agora. Está aparecendo na sua tela ali uma promoção 5 mais 1. 5 vezes de R$150 para você pagar 5 meses e ganhar mais um mês. É isso mesmo. Se você pensa em começar a treinar a partir de agora, você vai ganhar um mês se inscrever nos primeiros 5. O professor Leandro Brandão está esperando vocês lá também. Podem entrar em contato pelo WhatsApp. Está aparecendo ali na parte de baixo da tela. 519-9606-1956. O 521, por exemplo, que o Rogério Amaral está frequentando, né? Todos os dias lá, vai lá, faz um treino diferente, tenta criar, né, uma identidade nova, e essa é a ideia do Ciclo 21. E para os clientes já ativos, que é o caso, por exemplo, do Rogério Amaral, você faz 6 meses e ganha 2. São 6 parcelas de R$150, você paga os 6 primeiros meses e ganha 2 meses, né, para treinar também lá com o professor Leandro Brandão. Informações no WhatsApp 519-9606-1956, o Ciclo 21, que é próximo ali, né, ao Bourbon Ipiranga, para você treinar de manhã, já ir trabalhar, ou no fim do dia, né, tem a oportunidade antes de ir para casa, quem sabe até na hora do almoço já aproveita o Ciclo 21, uma nova oportunidade. Lembrando, né, no Ciclo 21 não é crossfit, é cross training que você faz lá no Ciclo 21 com o professor Leandro Brandão. Grande abraço para o professor Leandro Brandão também, né? E você tem aí a oportunidade agora de aproveitar, né? Quem sabe, para mudar a sua vida, assim como a gente está tentando identificar aqui mudanças no futebol, mude a sua vida participando do Ciclo 21. Senhores, falamos muito sobre o Internacional, sobre essa questão dos técnicos e o Grêmio, hein? Porque encarregou 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e agora vai enfrentar adversários da parte de baixo da tabela de classificação. E olha,
toda vez que a dupla Grenal, né, enfrenta adversários da parte de baixo da tabela de classificação, é aquela frase, né? Ressuscita os mortos, né? A dupla Grenal gosta de ressuscitar os mortos. Eu não me surpreendo com um empate do CSA na Arena aqui quinta-feira. Porque eu acho que o Grêmio, por vezes, no Brasileirão demonstra uma falta de foco, uma deficiência na postura dos jogadores dentro de campo, que a gente viu em vários momentos. E o CSA é um time que está querendo escapar do rebaixamento e tem feito enfrentamentos difíceis. E eu não sei, o Grêmio não vai entrar com o mesmo foco que entrou no Grenal, mas vai ter nas costas 8 gols em 3 jogos, então já entra com o peito mais estufado e é só o CSA. Eu não me surpreenderia se o Grêmio acabasse sendo com resultado negativo, porque não vai ganhar os 8 jogos até o fim do campeonato. Vai acabar tropeçando para alguém, e eu acho que pode ser nessa quinta. O foco do Grêmio é que tem que estar 100% nessa partida, né? Porque tecnicamente é indiscutível que o Grêmio é melhor. O Flamengo também era muito melhor que o CSA e fez só 1-0, correu o risco 2 vezes. O Diego Alves foi o nome do jogo, né, em 2 momentos. Mas é aquela coisa, o foco do Flamengo não estava no CSA. O Flamengo jogou, vamos jogar aí o que der. Marcha. O Grêmio não pode dar esse mole, porque o São Paulo certamente não vai ficar dando mole no Campeonato Brasileiro toda hora. Né? Deu um mole recente aí, depois ganhou da Chapecoense fora de casa. Mas deu mole contra o Palmeiras, né? Mas deu, né? Não, tudo bem, mas é que é um mole que o Grêmio também pode dar, né? Contra o Palmeiras. Pega o Palmeiras, o Grêmio pega o Flamengo. Pega o próprio São Paulo na Arena. Então a gente tem que pensar essa ideia, eu acho, pelo menos nisso. O que eu vejo de problema é que o Renato, por muitas vezes ele ressalta e ele fala que o Grêmio joga sempre o mesmo futebol, independente do adversário, independente do local, independente da competição. A gente joga sempre para atacar, a gente joga sempre para cima, não sei o que, parará. A grande falácia do Renato. Que a gente sabe que é uma meia-verdade. Não vou dizer que é uma mentira, é uma meia-verdade. Porque a gente consegue citar vários jogos aqui onde o Grêmio não jogou esse mesmo futebol. Mas o Grêmio tem uma extrema dificuldade em jogar contra times que vêm completamente fechados contra ele. E o CSA certamente não vai querer dar espaço para o Grêmio, certamente vai vir fechado, certamente vai vir, não vou dizer que numa retranca, mas que o Argel vai montar um sistema defensivo muito bem armadinho, isso vai. E o Grêmio tem dificuldade, e é uma coisa que eu não consigo entender, e aí é do jogador de futebol, não é da questão do treinador. O treinador pode dizer para o jogador assim, se está difícil infiltrar por aqui, vamos tentar abrir o jogo. Quando é que a gente vê o time do Grêmio batendo cabeça, centralizando as bolas e batendo, dando de cara na defesa e não abrindo o jogo e não fazendo um jogo mais aberto pelas laterais? Fora que o Renato às vezes faz umas escolhas meio erradas, né? O Michael não deve jogar. E aí ele vai repetir aquele meio de campo do jogo contra o Vasco, que ele justificou que não, precisava de jogadores altos pela bola aérea do Vasco. Pelo amor de Deus. O Michel sofreu uma pancada na perna hoje. Vai salvar o Renato. E aí jogou o Rômulo e o Matheus. Contra o próprio CSA no jogo no jogo do turno, né? Agora eles estão jogando retorno. No jogo contra o próprio CSA, o Grêmio empatou. Jogo muito ruim. 0-0, né? E o Grêmio teve várias oportunidades com o Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo. Era um time reserva do Grêmio, de fato, mas mesmo assim o Grêmio não produziu e não conseguiu fazer gol. Só que algo interessante é que o CSA começou essa ascensão, não sei nem se ascensão, não sei se ascensão é a palavra certa, mas começou a respirar um pouquinho. Começou a ser competitivo depois daquele jogo. Que aí começou ligou a subir. O sinal de alerta, né? do Argel começou ali aquela fase naquele empate contra o Grêmio, que pro CSA, o empate contra o Grêmio é um baita de resultado. Talvez o CSA tivesse feito o resultado contra o Flamengo no Maracanã, que estava bem palpável até o empate com o Flamengo lá no Maracanã, pelo que o CSA criou. Talvez tivesse aí, né, ainda condições, mas não sei se vai acontecer. Para a gente fechar o programa, um recadinho aqui, do SESC, o Circuito de Palestras, Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação, a superação. Confira os palestrantes que já estão confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rosane Kleingin. Ou seja, mais informações no SESC da sua região ou acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Vamos ao recado do Banrisul,
E na volta, os destaques finais para fechar o Virando o Jogo desta terça-feira. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Maravilha, né? O Banrisul é para você simplificar a sua vida, até o pessoal sabe já, né? Ali para poder usar o Banrisul Digital. Senhores, muito obrigado pela participação de todos aí. Otávio, até a próxima. Obrigado, valeu. Pedro Oliveira, um grande abraço. Luciano Coimbra, até a próxima. E Giovanni Oliveira, um grande abraço para você também. O Virando o Jogo desta terça-feira vai ficando por aqui. Você fica com a programação da RDC TV e nós voltamos amanhã, à 1 da tarde, para falar mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, debater os assuntos da bola e, claro, tudo aqui no Virando o Jogo. À noite, tenho 2 toques com o Cadu Oliveira a partir das 9 horas da noite. Uma ótima tarde a todos. Até a próxima. Tchau. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.